Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar um quadro muito legal aqui do canal, que é o quadro Minhas Histórias, onde eu pego uma fase em específica de algum personagem ou então um arco, alguma coisa assim, e faço um vídeo meio que falando o que eu gostei, o que eu não gostei, contexto, essas coisas. É meio que uma conversa com vocês, por assim dizer. Eu sempre gostei de pensar que esse quadro ele era uma coisa muito bem montada, mas eu também não posso me iludir muito, né? Mas vamos ao que interessa. O alvo desse vídeo de hoje vai ser o X Factor dos anos 90, do Peter David. Esse que foi meu primeiro ônibus da Marvel e ao mesmo tempo foi a primeira vez que eu peguei uma fase completa dos X-Men para ler. O X Factor do Peter David é uma coisa muito engraçada, porque é um gibi de comédia, querendo ou não, mas vamos lá, vocês vão me perguntar, mas Cadu, o pessoal pede outros ônibus do X Factor. Os outros ônibus, eles não são continuação direta desse. Esse aqui é a primeira passagem do Peter David lá nos anos 90, no título Mutante. E quando chega nesse aqui, quando chega no outro, aí já é um salto temporal, um outro contexto diferente. Para quem não lembra, o título X Factor ele foi lançado como uma forma de reunir os 5 X-Men originais: o Anjo, o Fera, Jean Grey, Ciclope e Homem de Gelo. Ele tinha uma proposta diferente, era meio que uma homenagem ali aos primeiros anos da equipe mutante lá dos X-Men. Já esse aqui, ele se passa em outro contexto. No início lá dos anos 90, a gente tem ali o Jim Lee fazendo aquele estouro com a revista mais vendida de todos os tempos, onde pega e faz duas equipes mutantes, a equipe dourada e a equipe azul. E os X-Men originais eles voltam a integrar ali o título principal da editora, que é o Ciclope, o Anjo e por aí vai. O X Factor ele ficou meio órfão desses personagens. O Peter David ele entra na revista com a seguinte missão: ele pega alguns personagens ali do eixo mutante e introduz nessa equipe a Polaris, Destrutor, a Lupina dos Novos Mutantes, o Jimmy Madrox, Homem Múltiplo, e o Fortão, que era um personagem um tanto quanto jogado ali assim. E a gente tem também a inserção do Mercúrio nessa equipe. Mercúrio que não estava fazendo parte dos X-Men, ele estava meio que flutuando ali no universo Marvel. Eles vão começar a trabalhar para o governo. Uma das personagens principais da revista é a Valerie Cooper, que é uma personagem já antiga do núcleo mutante. Então ela meio que serve como supervisora da equipe, enquanto o Destrutor vai ser o líder. A dinâmica da equipe é muito boa. O Peter David ele faz isso aqui ser carregado de humor, mas é um humor pastelão, é uma vibe boa, uma vibe divertida. Não espere aquele humor hiper inteligente, não, nem é um humor bobalhão também. É aquela coisa gostosa de acompanhar e ao mesmo tempo com ótimas críticas sociais. Para mim, o principal ponto aqui é o como os personagens, como Peter David, ele desenvolve eles de uma forma que você começa a se importar. O Mercúrio, por exemplo, ele é um personagem muito sério, mas ele é bem utilizado em momentos de humor. A única coisa que eu acho que essa fase do Peter David peca, mas até aí não é o foco dele, são os vilões. Os vilões eles surgem como desafio e tudo mais, mas você entende que o foco do Peter David aqui não são os vilões, são os protagonistas. Então você não tem aquele trabalho, aquele requinte que grandes vilões de outros títulos dos X-Men têm. Então o Peter David ele não se preocupa com isso e em momento algum também ele te vende essa preocupação durante essa fase, muito pelo contrário. O Fortão aqui, por exemplo, ele é um ótimo personagem, ele é um excelente alívio cômico. Por quê? Porque toda hora esse título Fortão, Fortão, Fortão é engraçado, cara. Um mutante com poder de super força se chamar Fortão, simples assim, acabou.
E toda hora isso é revisitado. Toda hora o Peter David revisita esse alívio cômico. E isso é muito interessante. O Destrutor, na minha opinião, ele é o personagem um pouco mais fraco desse núcleo. Porque todos os outros aqui têm grandes traumas. A Lupina, por exemplo, é uma personagem com traumas profundos que o Peter David aborda muito bem. Já o Destrutor, ele fica um pouco aéreo aqui. Ele tem sim a presença de líder, o Peter David está sempre deixando bem claro, só que eu acho que faltou algum carinho no desenvolvimento dele, se comparado aos outros. Até a Polaris, que é o par romântico dele, teve um desenvolvimento forte durante essa fase dos anos 90 e ele ficou um pouco aquém do restante da equipe. Por exemplo, na minha opinião, os três melhores personagens da equipe, e a equipe tem o que? 6 membros. Os três melhores são o Mercúrio, o Fortão e a Lupina, que tem bons arcos aqui de desenvolvimento. O Mercúrio, por exemplo, é muito abordado aqui os efeitos negativos do poder dele para ele. Porque ao contrário do Flash, que tem a força de aceleração na DC, que ajuda a regular a velocidade e percepção, o Mercúrio ele não tem um freio para o poder dele. Então para ele vive em constante agonia. É como se o mundo fosse lento demais para ele e ele não consegue relaxar. Ele não consegue ficar tranquilo quanto a isso. O Fortão, os poderes dele também são uma maldição, porque ele sente dores constantes. Ele absorve energia cinética e tem que descarregar ela batendo em alguma coisa. Então, durante uma luta, por exemplo, ele sente fortes dores. Então, é um personagem que carrega esse trauma, mas que, ao contrário dos outros, ele consegue ser leve, ser divertido. A Lupina já é outro caso. Ela sofreu bastante, sofreu lá com o programa de extermínio, por exemplo, onde ela foi mudada para mutoide e foi condicionada a ter que obedecer o Destrutor, a ter que focar sua vida pessoal nele. Então a série foca bastante nesse problema da Lupina, nessa selvageria dela também. De certa forma, ela é o Wolverine da equipe, mas enquanto o Logan, por exemplo, ele lida com essa selvageria de uma forma carrancuda e casca grossa, a Lupina é uma garota inocente, uma adolescente. Nossa, essa rima ficou horrível, hein? Ela é uma adolescente simples, católica, de uma criação muito supersticiosa, então acaba que ela se torna vítima da própria fé dela. E o Peter David guia muito bem isso. A Polaris, ela tem ali o arco dela sentimental com o Destrutor e também é muito abordado as fraquezas quanto à aparência que ela tem, porque ela é uma mulher bonita, como muitas mulheres da Marvel são lindas, só que ela tem um problema com peso e de vez em quando sai alguns trocadilhos quanto a isso. O Homem Múltiplo aqui é o mais engraçado, porque ele é o que começa tendo mais destaque, mas ele vai perdendo um pouco ao longo do caminho. Vai se focando muito sobre as duplicatas e tudo mais. E o mais legal aqui é que você nota, além de ter um crossover com a série do Hulk, que o Peter David estava escrevendo na época, você nota que o Peter David ele carrega o humor dessa série pro Hulk, ele traz um pouco no segundo Omnibus, que eu vou trazer o vídeo futuramente, e ao mesmo tempo ele traz um pouco do teor psicológico do Hulk para essa série mesmo também. Tem uma edição focada em avaliação psicológica no X Factor, onde cada personagem vai explicando os traumas. O psiquiatra, psicanalista, é o Dr. Samson nessa história, e ele vai meio que desfiando um pouco o X Factor. Nisso, da Lupina, por exemplo, ela sempre está em busca de aprovação paterna, de certa forma. A Polaris com os problemas de aparência. E, infelizmente, é uma das poucas edições que você tem um grande foco no Destrutor,
que é quando o Samson pergunta para ele se ele sente inveja do irmão, se ele se sente inferior, e ele explica um pouco disso. Não é que ele odeia o irmão dele, ele não tem ódio, ele sente admiração pelo Scott, mas ele sente que ele está sempre atrás. E de certa forma, sutilmente, o Peter David vai mostrando isso ao longo da série, só que esse sutilmente do Peter David com o Destrutor é o que prejudica um pouco o personagem, porque os outros personagens são muito intensos e o Destrutor fica um pouco à margem ali. Eu sinto que o Peter David, de certa forma, tinha uma certa facilidade, não é nem favoritismo, uma facilidade para escrever o Mercúrio e os traumas do Mercúrio, porque se você olhar aqui, o personagem que mais é exposto psicologicamente é o Mercúrio. E engraçado que ele não aparece nem na capa do ônibus, nem em artes conceituais, por exemplo. Claro que esse ônibus aqui ele tem alguns pedaços de crossovers mutantes da época. Você tem Atrações Fatais, Canção do Carrasco, você tem Atrações Fatais, mas o principal foco da análise aqui não é essas edições crossovers, e sim o que o Peter David escreveu só da equipe. Outro tópico muito importante é em como a equipe se posiciona perante algumas exigências do governo. Os momentos em que o Destrutor brilha aqui é quando ele vai debater com a Val Cooper, porque a Val Cooper chamou ele para ser o líder da equipe, porque ela queria um exemplo, ela queria um mutante forte, que já fosse experiente, e tá ele lá. Ele vem para a equipe e ele fala que ele quer tomar as decisões. Aí sempre tem aquele embate. Ela chama ele para comandar, porém ela quer que as coisas sejam do jeito dela. E esses choques são bem desenvolvidos pelo Peter David. Eles chegam até a ter uma consequência futuramente. Quando Scott Lobdell está escrevendo para Atrações Fatais, mas, de novo, infelizmente, o Destrutor está sempre à margem na série. Já a arte aqui, em maior parte, ela é feita pelo Larry Struman. Muita gente não vai gostar, muita gente vai gostar porque é uma arte um pouco estilizada, não vejo como um reflexo dos anos 90. Ele tem um traço meio cartunesco, vou tirar um pouco aqui para mostrar para vocês. É um traço mais cartunesco, com uma pegada não é boba, mas sim mais divertida de certa forma. Ele tem hora que entra até um pouco pro vale da estranheza aqui, ó. Eu não acho ela uma arte bela, mas deu identidade pra série, pelo menos, em comparação a outros títulos X. Eu não acho que deveria ser uma arte que copiasse o Jim Lee, por exemplo, que era o padrão da época. Então é uma arte que fornece o que essa série precisa, que é a identidade visual. Eu acho que qualquer série de um selo tem que ter uma identidade visual. E isso funciona bastante no traço do Larry Struman. O mais legal é que um dos principais antagonistas aqui, mesmo que ele não tenha grande desenvoltura, é o Senhor Sinistro. E até ele se encaixa em momentos de humor. O humor do Peter David, ele é inteligente, ele é um pastelão esperto. Ele sabe encaixar bem as cenas. E isso é muito bom. Ele não deixa nem um pouco a desejar. Agora, sobre o final dessa série aqui, quem finaliza mesmo é o Scott Lobdell, quando vai no Atrações Fatais. O Scott Lobdell, ele finaliza muito bem, eu acho. Que eu particularmente não acho que essa série terminaria de outro jeito. A Val Cooper é possuída por algum mutante, alguma coisa assim, e ela começa a tomar atitudes questionáveis. Os acólitos começam a atacar e o X-Factor quer resolver isso. Só que quando os acólitos ameaçam uma base militar, a Val Cooper, possuída, refreia o Destrutor. Eles têm um embate e ela só quer levar o Mercúrio, porque ele é visto pelos acólitos como uma espécie de messias mutante, por ser filho do Magneto. Quando ela chega na base,
o destrutor desobedece ela e eles descobrem que tem um projeto de sentinelas caso o X-Factor falhe. E com isso o grupo é dissolvido. É uma dissolução rápida? Sim, mas eu não vejo outro caminho diferente para essa equipe dessa época. Agora, se vocês me perguntarem, cara, isso aqui vale a pena? Eu vou ser muito sincero com vocês, vale muito. Não é um Watchmen, tá longe de ser um Demolidor do Frank Miller ou até um Hulk do Peter David. Eu acho que não é a melhor obra que eu li do Peter David até agora. A melhor obra que eu li dele foi o Hulk, por exemplo. Mas só que me deixou de um jeito de coração meio cheio, porque é aquele tipo de quadrinho gostoso de acompanhar. É aquela mensal para esvaziar o cérebro, por assim dizer. E os personagens, eles são muito carismáticos. O Peter David juntou uma equipe que não tinha nada a ver um com o outro. O Madrox, por exemplo, ele é o único personagem que combina com o Madrox aqui é o Guido, que é o fortão. Já a Polaris e o Destrutor, eles combinam um com o outro porque eles já têm aquela dinâmica de casal e tudo mais, já participaram dos X-Men. A Lupina, ela não combina com ninguém da equipe. E o Mercúrio, poxa, o Mercúrio é intragável aqui no convívio. Ele tem aquele humor hiperácido que todo mundo detesta. Mas a dinâmica deles, dessa equipe tão disfuncional assim, é o que vale a leitura. É o que o Peter David transforma em algo interessante. E tem também alguns debates como cura mutante, descobrir se o seu filho vai ser um mutante ainda no ventre. O Peter David traz esses embates que são mega interessantes. Eu particularmente gostei, foi uma leitura que me agradou muito. E eu acho que você aí do lado, se você for fã dos X-Men, não ignore isso aqui. É anos 90, anos 90 os X-Men estavam em alta. E também tinha bons roteiristas. E o Peter David estava no seu auge criativo, querendo ou não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí abaixo o que vocês acharam, o que vocês acham do X-Factor, né? E se vocês já leram a fase posterior do Peter David a essa, que muita gente fala até mais, comentem aí o que vocês acham, se vocês acham que vale a pena trazer futuramente para cá pro canal. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.